Vamos para essa aqui. Essa aqui eu acho que é a mais difícil que tem dessas, mas vamos organizar. Ela é chatinha, tá? Ó, um armazém possui certa quantidade de interruptores que controlam o sistema de iluminação do total de todo o local. Os interruptores funcionam de forma independente e cada um deles, a ser acionado, liga as lâmpadas de um recinto específico do armazém. Vem aqui a questão. Acionando-se pelo menos dois dos interruptores, é possível ligar as lâmpadas dos recintos do armazém de 120 maneiras diferentes. Então, um interruptor, ou ele liga ou ele desliga. Então, eu tenho duas possibilidades. Essas duas possibilidades, elas vão acontecer várias vezes. Por quê? Porque quando eu aciono pelo menos dois, o que é pelo menos dois? Dois ou mais. Então, minha base sempre vai ter que ser dois. Menos que isso não vale, tá? Porque um só não vai ligar, tem que ser dois ou mais. Isso vai acontecer várias vezes. Como é que eu represento essa possibilidade de dois? Porque sempre de dois em dois, né? Várias vezes. Eu represento assim, elevado a n. Esse n representa a quantidade de conjuntos ou de elementos, melhor dizendo. Prefiro chamar de conjuntos. Os conjuntos, já que está indo de dois em dois, que vão representar o ligar e o desligar da câmera. No caso aqui, ele deu o exemplo de ligar. É possível ligar. Então, isso representaria as maneiras, as infinidades de maneiras que ligariam a lâmpada. Só que, nesse contexto geral, eu tenho, por exemplo, um conjunto que eu vou chamar de x, e esse conjunto x é a quantidade de interruptores que eu tenho. Então, eu tenho interruptor 1, interruptor 2, interruptor 3, eu tenho até interruptor n. Se eu pegar só esse interruptor, eu não ligo a lâmpada. Só esse eu não ligo. Então, eu tenho que ir sempre de dois em dois. Só que você concorda comigo que vai ter alguém que vai apertar apenas um ou não vai apertar nenhum? Tem que acontecer isso. Por quê? Porque nessas maneiras diferentes pode acontecer isso. E para não acontecer, o que eu preciso fazer? Dessa quantidade total de maneiras diferentes, eu tenho que tirar aquelas que não ligam, não clicam em nenhum interruptor e aquelas que ligam em um só. Quem é que não vai ligar no interruptor? Conjunto vazio. É aquele que não clica em nada. Então, é uma possibilidade. Eu preciso tirar essa possibilidade desse total que vai aparecer aqui, porque vai aparecer. E, além disso, eu tenho que tirar também, eu posso fazer assim se eu quiser, ó, menos o conjunto vazio, menos eu tenho que tirar também a quantidade de conjuntos que clicam em um só interruptor. E como é que a gente vai dizer isso? N. Eu vou diminuir por N. Esse N é exatamente a quantidade de interruptores de conjuntinhos, né, de subconjuntos que eu tenho. Esse N aqui. Por isso que ele aparece aqui. Porque, por exemplo, se eu quero ligar e desligar a lâmpada, eu tenho duas possibilidades. E isso vai precisar ser elevado à quantidade de interruptores ligados. Por quê? Se eu ligar um interruptor, não vai. Eu já tirei essa possibilidade aqui. Se eu não clicar em nenhum, também não vai. Eu já tirei essa possibilidade aqui. Mas se eu ligar e desligar, se eu quero ligar e desligar, que é o 2, quantos interruptores eu vou precisar colocar? Eu vou precisar colocar 2 ou mais. Então, eu posso clicar em 2, posso clicar em 3, posso clicar em 4, posso clicar em 5. São vários. Então, esse N representaria o número de subconjuntos de interruptores que eu vou clicar. Então, essa basicamente seria a minha ideia. Só que quando eu faço isso, eu acho infinitas maneiras de ligar esse armazém. Só que não são infinitas, porque a questão me fala que são 120. Então, aqui seria que ser igual a 120. E aqui é só resolver. Ficaria 121. E como é que eu resolveria isso? Infelizmente, por teste. Eu pegaria aqui a menor de todas, faria assim, ó, 2 elevado a 7, menos 7, igual a 121. 2 elevado a 7, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 64, 128, menos 7, e realmente dá 121. Graças a Deus, a letra A já me dá a quantidade de interruptores que vão controlar esse sistema. Esse N você pode chamar de subconjuntos, você pode chamar de interruptor, como a questão pediu, e aí você consegue, talvez, interpretar melhor essa logística. Resumidamente, 2, porque eu acionar, né, ou não acionar a sua ligação da lâmpada lá. Esse N é a quantidade de interruptores que eu vou escolher para ligar essa lâmpada. Menos 1, porque eu não posso vazio, não posso clicar em nenhuma. E menos N, que é a quantidade de interruptores sozinhos. Aqui a representação sempre de 2 em 2.
E aí eu resolvo a questão. Essa é mais complexa. Quando você estiver vendo essa aula aí, essa resolução, pause, anote o que você viajou aí. É uma maneira de representar isso. Inclusive, eu acho que é igual a que ele deu. Deixa eu abrir aqui. Foi isso mesmo. É exatamente. É a mesma que ele deu. Felizmente ou infelizmente. Mas ele dá. Olha, ele fala a mesma coisa aqui, ó. 2 elevado a n possibilidade de interruptores estarem acionados ou não. Então foi exatamente isso que eu coloquei aqui. Que são a quantidade para ligar esse disjuntor, esse interruptor. Enfim, é mais difícil. Vou gravar as outras agora.